Você mora nele há anos, mas provavelmente não conhece metade do que ele é capaz. Prepare-se para ficar de boca aberta com o seu próprio corpo. O ácido do seu estômago é forte o suficiente para dissolver metais como zinco e ferro. O pH do suco gástrico fica entre 1 e 2, mais ácido do que a maioria dos produtos de limpeza industriais que existem. Então por que ele não corrói seu próprio estômago? Porque a mucosa que reveste o estômago por dentro é completamente renovada a cada 3 dias. Seu estômago basicamente se autodestrói e se reconstrói de forma contínua para não ser digerido pelo próprio ácido. Cada célula da parede estomacal tem uma vida útil de apenas 72 horas. Se esse processo de renovação parar por apenas algumas horas, o ácido começa a corroer o tecido e inicia uma úlcera. O estômago que você tinha há uma semana literalmente não existe mais. Você está em reconstrução constante, célula por célula, sem nunca perceber. O corpo humano renova completamente 90% das suas células em menos de 10 anos. Em certo sentido, você não é a mesma pessoa que era há uma década. O intestino humano contém mais de 500 milhões de neurônios distribuídos ao longo de suas paredes. Isso é mais do que a medula espinhal inteira. Por esse motivo, a comunidade científica passou a chamar o intestino de segundo cérebro, ou sistema nervoso entérico. O mais impressionante é que esse sistema nervoso intestinal opera de forma completamente autônoma. Ele toma decisões, regula movimentos, detecta substâncias e produz hormônios sem precisar consultar o cérebro na cabeça. A sensação de borboletas no estômago antes de algo importante não é imaginação. É o seu segundo cérebro respondendo ao estresse de forma independente. O intestino produz mais de 30 neurotransmissores diferentes, incluindo 90% de toda a serotonina do corpo. Desequilíbrios no sistema nervoso intestinal estão ligados à depressão, ansiedade, autismo e Parkinson. A conexão entre intestino e cérebro é tão forte que pesquisadores estão desenvolvendo tratamentos para doenças mentais agindo diretamente na microbiota intestinal. O que você come pode literalmente curar ou adoecer sua mente. O osso humano, por grama de peso, é mais resistente que o concreto reforçado com aço. Um bloco de osso do tamanho de uma caixa de fósforo suporta em média 9 toneladas de pressão antes de fraturar. Para comparação, o concreto de alta resistência usado em construções suporta entre 3 e 8 toneladas por centímetro quadrado. O osso supera essa marca. A estrutura interna do osso evoluiu por milhões de anos para ser simultaneamente leve e resistente, usando uma arquitetura em treliça microscópica chamada de osso trabecular, que distribui o estresse de forma extremamente eficiente. Além disso, seus ossos não são estruturas mortas como as de um esqueleto em museu. São tecido vivo, cheios de vasos sanguíneos, nervos e células em constante atividade. Os ossos armazenam cálcio e fósforo para uso do organismo, produzem células do sangue na medula e secretam hormônios que regulam o metabolismo. E quando quebram, se reparam sozinhos. Você não cura o osso. Você apenas mantém os pedaços alinhados enquanto ele se conserta. 8% do genoma humano não veio da evolução de primatas. É material genético de vírus que infectaram ancestrais humanos e de outros mamíferos há dezenas de milhões de anos. Esses vírus, chamados retrovírus endógenos, integraram seu material genético no DNA do hospedeiro de tal forma que foram passados para as gerações seguintes como se fossem genes normais. A maioria deles está inativa, mas uma parte surpreendente foi recrutada pelo organismo para funções essenciais. A proteína sincitina, que tem origem em um vírus que infectou mamíferos há 25 milhões de anos, hoje é indispensável para a formação da placenta em todos os mamíferos, incluindo humanos. Sem essa infecção viral ancestral, a gestação como conhecemos simplesmente não existiria. Outros genes virais estão envolvidos na formação do sistema imunológico e no desenvolvimento do cérebro. Você carrega dentro de si os registros genéticos de pandemias que ocorreram antes dos dinossauros desaparecerem. Sua existência depende de vírus extintos há milhões de anos. Você nunca experimenta o presente em tempo real. Existe um atraso de 80 milissegundos entre algo acontecer no mundo externo e você ter consciência disso. O cérebro precisa desse tempo para processar os sinais nervosos, integrá-los entre diferentes regiões cerebrais e construir uma experiência coerente. Para contornar esse atraso, o cérebro usa um truque fascinante: ele prevê o futuro. Com base nos padrões do passado, o cérebro constantemente antecipa o que vai acontecer nos próximos 80 milissegundos e apresenta essa previsão como sua experiência atual. Na maioria das vezes a previsão está certa. Quando não está, você experimenta a sensação de surpresa. Isso significa que o que você chama de presente é na verdade uma projeção baseada no passado. Você nunca experimenta o mundo diretamente.
Você experimenta uma simulação altamente sofisticada que o cérebro constrói para você com 1/10 de segundo de atraso. Sua consciência é ficção científica produzida pelo seu próprio crânio. O coração humano gera o campo eletromagnético mais forte do corpo, 1000 vezes mais potente que o campo elétrico do cérebro. Esse campo pode ser detectado a mais de 1,5 metro de distância do corpo com equipamentos sensíveis. Pesquisadores do HeartMath Institute documentaram que esse campo cardíaco carrega informações sobre o estado emocional da pessoa. Quando em coerência, estado de calma e foco, o campo apresenta padrões ordenados. Em estados de estresse ou ansiedade, o campo é caótico. O mais perturbador, 2 pessoas em proximidade sincronizam parcialmente seus campos cardíacos. Casais em relacionamentos íntimos, terapeutas com pacientes e pais com filhos bebês apresentam sincronização mensurável de ritmos cardíacos. Isso significa que a influência emocional entre pessoas não é apenas psicológica ou comportamental. É literalmente física, transmitida por campos eletromagnéticos. Você não está apenas sendo influenciado pelo humor de quem está ao seu redor. Você está sendo fisicamente sincronizado com eles. O que você acredita ser visão direta da realidade é uma reconstrução massivamente editada pelo cérebro. Seus olhos só captam imagens nítidas em uma área de aproximadamente 2 graus centrais, chamada de fóvea. O restante do campo visual é uma aproximação borrada que o cérebro preenche com base em memória e expectativa. Cada olho tem um ponto cego onde o nervo óptico se conecta à retina, sem fotorreceptores. Você tem uma área em cada olho onde literalmente não enxerga nada, mas nunca percebe porque o cérebro pinta sobre esse buraco. Além disso, seus olhos se movem rapidamente em saltos chamados sacadas. Durante esses movimentos, você fica temporariamente cego. O cérebro suprime a percepção visual durante as sacadas e conecta os fotogramas como se o movimento fosse contínuo. Sua experiência visual é como um filme editado em tempo real, com cortes invisíveis, preenchimento de lacunas e estabilização de imagem. Você não vê o mundo. Você vê a versão do mundo que o seu cérebro decidiu te mostrar. Em apenas 1 centímetro quadrado da sua pele vivem mais de 100.000 bactérias de centenas de espécies diferentes. No corpo inteiro são trilhões de micro-organismos formando ecossistemas únicos por região. A testa tem colônias de bactérias que se especializaram em ambientes ricos em óleo sebáceo. As axilas têm espécies que só existem em ambientes úmidos e quentes. Entre os dedos dos pés há fungos e bactérias encontrados em poucos outros lugares na natureza. Essas comunidades microbianas se comunicam, competem por recursos e cooperam para manter o equilíbrio. Quando o equilíbrio é quebrado, surgem problemas como eczema, acne e infecções. O uso excessivo de antibióticos ou sabonetes antibacterianos destrói esse ecossistema e deixa espaço para patógenos perigosos dominarem a pele sem competição. Pesquisadores estão desenvolvendo probióticos tópicos para restaurar comunidades bacterianas saudáveis em pessoas com condições de pele crônicas. Sua pele não é apenas pele. É um planeta densamente habitado por civilizações microscópicas que existem há mais tempo que nossa espécie. Incrível, né? O corpo humano é a máquina mais sofisticada que existe. Se inscreve no canal para mais fatos que a maioria das pessoas nunca vai descobrir.